A renda fixa está pagando quase 14% ao ano, enquanto ações e fundos imobiliários estão sangrando. Esse cenário deixa muitos investidores sem muito bem saber o que fazer. Não sabe se é hora de comprar ações ou comprar renda fixa, se é hora de vender alguma coisa, alocar em outro lugar, aonde que aporta o dinheiro. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que é o melhor a ser feito nesse cenário e também você vai aprender o que você deve fazer em qualquer cenário futuro que venha a ocorrer. Mas antes, caso você não me conheça, eu me chamo João Paulo Azevedo, trago conteúdo sobre investimentos toda semana aqui nesse canal e também trago conteúdo sobre investimentos todos os dias lá no Instagram. Eu vou deixar o link bem aqui em cima, vai lá, acessa e me segue por lá também. Mas antes de tudo, a gente precisa entender que existe uma correlação entre renda variável e renda fixa. Ou seja, a alta de um está diretamente ligada à queda do outro, assim como também a queda de um está diretamente ligada à alta do outro. E a renda fixa começou a render muito mais, principalmente a partir de 2022, por conta do aumento da taxa Selic, nossa taxa básica de juros. Quando a taxa Selic sobe, que é determinada pelo Banco Central, na reunião do Copom que acontece a cada 45 dias, boa parte dos investimentos em renda fixa acabam indo para cima também, eles são puxados para cima, porque eles são meio que lastreados à Selic. Então títulos de renda fixa lastreados à CDI ou à Selic vão subir também. Tá, mas qual que é o impacto disso então com a renda variável, com ações e fundos imobiliários? Basicamente, quando a taxa Selic sobe, e aí investimentos em renda fixa que seguem o CDI, ou seguem a Selic, ou títulos prefixados, todos eles começam a pagar mais. E esses são investimentos muitas vezes menos arriscados do que fundos imobiliários ou ações. Então o que acontece? Quando esses investimentos começam a pagar muito mais do que estavam pagando antes, eles começam muitas vezes a render mais do que ações e fundos imobiliários. E aí que está o problema, porque os investidores não vão querer comprar ações e fundos imobiliários se o rendimento é o mesmo ou pior do que o investimento de menor risco, que é o caso de alguns investimentos de renda fixa. O mercado deseja que o rendimento de ações e fundos imobiliários seja superior à renda fixa para compensar esse risco. Então o que o mercado faz? Ele ajusta os preços de fundos imobiliários e ações para que se mantenham com uma perspectiva de rentabilidade superior à renda fixa. E como que o mercado faz isso? Basicamente derrubando o preço das ações de fundos imobiliários. Por exemplo, vamos dizer que um fundo imobiliário está pagando R$1 por mês por cota, e a cota desse fundo imobiliário custa R$120. Isso quer dizer que ele está pagando ali por volta de 0,8% ao mês. Mas hoje a taxa Selic está em 13,75%. Então, está rendendo mais do que 1% ao mês a taxa Selic. Então, investimentos que são 100% do CDI, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado também rendendo 12% ao ano ou mais, tudo isso está rendendo mais do que esse fundo imobiliário, são investimentos de menor risco. E não é assim que deve ser, então o mercado vai corrigir isso. E como que ele corrige isso? Se o fundo imobiliário continua pagando R$1 por cota, o preço dessa cota tem que cair, não pode custar mais R$120. Agora vai cair, por exemplo, para R$80. E a partir de então, ele começa a render R$1 por cota, a cota valendo R$80, quer dizer que está rendendo 1,25% ao mês. E agora sim está rendendo mais do que a renda fixa, e é assim que deve ser, porque fundo imobiliário é mais arriscado do que renda fixa. E o mesmo acontece com ações, principalmente no caso de empresas que pagam muitos dividendos e não têm uma perspectiva de crescimento tão grande assim. Praticamente joga todo o seu lucro na mão dos investidores como dividendos. Essa relação é muito próxima. No caso de empresas de crescimento que pagam pouco ou nenhum dividendo e têm uma perspectiva de alta muito grande no futuro, esse tipo de relação é bem diferente. E aí o que acontece? Quando a taxa de juros sobe, como a taxa Selic, fica mais difícil para essa empresa de crescimento conseguir se financiar, continuar o seu crescimento. E isso reduz a expectativa dos investidores do crescimento daquela empresa. Agora as pessoas sabem que ela vai crescer um pouco mais lentamente do que se esperava. Vai ficar mais difícil o processo para ela. Como reduz a expectativa de crescimento da empresa, então é normal que as ações desse tipo de empresa também caiam bastante. Inclusive, ações de crescimento costumam apanhar mais do que ações de dividendos quando há um aumento da taxa de juros muito grande, como ocorreu aqui no Brasil nos últimos meses. Ou seja, quando a taxa Selic sobe, ela empurra os investimentos de renda fixa para cima, e isso faz com que os investimentos de renda variável sejam empurrados para baixo. E o oposto também acontece. Quando a taxa Selic começa a cair, é normal que a renda variável comece a subir. Nesse gráfico está na sua tela aí, você consegue ver claramente que nos momentos em que a taxa Selic esteve lá em cima, foram momentos que o Ibovespa, que é o nosso principal índice de ações, esteve lá embaixo. E a partir do momento que a taxa Selic começou a cair, o Ibovespa começou a subir. E qual é a conclusão até aqui? É que o melhor momento para você investir em renda variável é justamente nos melhores momentos para se investir em renda fixa. Os ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, estão com preço lá embaixo. E isso aumenta a expectativa de retorno se você comprar esse tipo de investimento agora. Porque você está comprando a mesma empresa por um preço mais baixo. E ainda temos um porém, a rentabilidade de renda variável, ela na verdade é um pouco diferente do que de renda fixa.
Porque renda fixa é um empréstimo. Você empresta um dinheiro com um prazo para você receber esse dinheiro de volta e ao longo desse período você fica recebendo juros em cima daquele dinheiro investido. Então se você compra, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI e ele tem um prazo de vencimento de 2 anos, quer dizer que daqui 2 anos você vai receber o dinheiro que você investiu hoje de volta. Mas ao longo desses 2 anos está recebendo um rendimento de 100% do CDI em cima daquele investimento. Ou seja, 100% do seu retorno vem somente dos juros, porque lá na frente vai receber o mesmo valor que você investiu hoje. E na verdade vai ser até menos, né? Porque a inflação vai acontecer ao longo desses 2 anos. Então, R$100 hoje vale mais do que vai valer daqui 2 anos. Agora, principalmente ações, você tem o retorno total feito tanto pela soma do que você recebe em dividendos, como também pela valorização da ação. Se eu comprar uma ação hoje por R$50 e daqui 2 anos você vender por 70, você teve um ganho ali de 50 para 70. E ao longo desses 2 anos você pode ter recebido dividendos. Então o seu retorno total é a soma desses 2 retornos. O retorno da valorização da ação mais o retorno dos dividendos. E renda fixa até pode dar um retorno extra também, que é a chamada marcação ao mercado. Por exemplo, você comprar hoje um título do Tesouro Direto prefixado que está pagando ali uns 12% ao ano, vamos dizer que ano que vem ele esteja pagando 8%, o mesmo título com o mesmo vencimento. Se você comprar hoje, esse título vai valer mais daqui a um ano. Porque o rendimento que ele te dá ali, esse cupom, ele é inversamente proporcional ao preço do título. Então, quando essa taxa de rendimento cai, o preço do título sobe. Aí, se você vender, você vai ter um ganho ali em cima. Você vai ter um ganho além do que você recebeu de juros ao longo desse período. Essa é a chamada marcação ao mercado. Só que geralmente não faz sentido você buscar marcação ao mercado. Por quê? Porque se o rendimento do prefixado sair de 12% para 8%, provavelmente a taxa Selic começou a cair e provavelmente as ações já vão começar a subir. Então, nesse mesmo período, você teve um ganho de marcação ao mercado em cima daquele título prefixado. Só que se tivesse colocado o mesmo dinheiro em ações, muito provavelmente você teria ganhado muito mais do que com essa marcação ao mercado. E no longo prazo, renda variável sempre vai render mais do que renda fixa. Sempre, porque essa é a lei fundamental dos investimentos, é a lei risco e retorno. Para você ter mais retorno, tem que correr mais risco, renda variável é mais arriscado do que renda fixa. Então, no longo prazo, sempre vai ser assim, tanto que tem esse gráfico que eu estou colocando na tela para você, que é do Jeremy Siegel, do livro Investir em Ações no Longo Prazo. Você pode ver que no curto prazo é normal a renda fixa ter um rendimento melhor do que ações. E é normal ações ter um rendimento bastante negativo, né? Aí é o retorno real que é acima da inflação. Por isso que a renda fixa muitas vezes tem um retorno negativo, porque foi um retorno abaixo da inflação. Mas quanto mais longo o período, você pode ver que ações começam a se aproximar daquele risco da renda fixa, ou seja, começa a ter uma chance de retorno negativo muito pequena, até que chega um período que ações quase sempre vão ter um retorno superior à renda fixa. E começa a ficar até mais seguro do que investimentos em renda fixa, porque você pode ver que renda fixa costuma ter um retorno bem baixo ou até negativo, mesmo depois de muitos anos, enquanto ações começam a nunca mais ter um retorno negativo. Então, concluindo, é hora de você investir em renda variável ou em renda fixa. Não existe uma resposta fixa para isso, depende apenas dos seus objetivos. Você quer investir esse dinheiro para o longo prazo? Então é melhor você investir a maior parte dele em renda variável, porque no longo prazo ações sempre vão ter um retorno melhor e até mesmo muitas vezes com menos risco do que renda fixa. Então não importa o cenário macroeconômico, não importa se a taxa de Selic está lá no alto ou lá embaixo, tá? Se você investe por longo prazo, você tem que dar preferência sempre à renda variável. O único limitador aí é o quanto de risco você aguenta suportar, porque renda variável é muito mais volátil do que renda fixa. Então você tem que limitar aí o seu psicológico mesmo para você ver se você aguenta ter uma boa parcela em renda variável ou não. Mas de forma geral, pelo menos matematicamente falando, no longo prazo, renda variável vai ser sempre a melhor opção. Mas se o seu objetivo é investir para o curto prazo, você quer fazer uma viagem, comprar uma casa, comprar um carro para daqui a poucos anos ou meses, então você tem que investir em renda fixa, independente do retorno da renda fixa, está lá em cima ou lá embaixo, porque é muito mais seguro. Renda variável pode ter quedas muito fortes, e aí se você chega nesse período muito curto e você pega uma queda da bolsa, o seu dinheiro vai estar muito mal alocado. Então você tem que deixar sempre em renda fixa esse tipo de dinheiro que você quer investir apenas para o curto prazo. Então tomar essa decisão é muito mais fácil do que parece. Depende exclusivamente do seu objetivo com esse dinheiro e do seu perfil de risco, se você aguenta ver volatilidade ou não. Independente do cenário macroeconômico, independente da taxa Selic, independente de tudo, somente foque nisso na hora de decidir se você vai investir em ações, fundos imobiliários ou renda fixa. Então espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.